Olá pessoal, essa semana então eu vou dar algumas dicas, né, algumas instruções de como realizar uma apresentação, né? Pode ser não só na apresentação dessa disciplina ou na defesa do TCC, né, mas qualquer apresentação. Algumas das dicas aí, né, das instruções que eu vou passar para vocês vão servir, tá? Então, vamos começar, né, por onde a gente tem que pensar eh, a, a, a apresentação, né? O que a gente precisa saber, né, antes de começar a preparar essa apresentação? A gente precisa saber o que será apresentado. Então, não só o que você está colocando na apresentação, né, mas tudo em volta dela. Porque o que está na apresentação vão ser alguns pontos principais, né, uma, um pensamento direcionado ali, mas às vezes é interessante que você saiba tudo, porque no meio da apresentação pode te surgir um pensamento que você pode explicar melhor aquele assunto, né? Então, se você sabe muito bem tudo que está em volta da sua apresentação, você vai ter uma apresentação muito mais fluida, né? Você começa a explicar as coisas de uma maneira muito mais é, é, como posso dizer, não é fluida, né, mas é internalizado, né? Você tem aquele conhecimento internalizado e aí você vai expor aquilo, né, de maneira bem tranquila. Porque se você faz uma coisa decorada, né, mecanizada, a apresentação, ela não fica uma apresentação interessante. Então você precisa saber tudo que você vai apresentar, né? Mas também o que está em volta ali, porque você vai apresentar de uma maneira bem mais fluida, tranquila, né? E as pessoas vão sentir confiança naquilo que você está falando, tá? Eu acho que isso que também é bem importante, a confiança que você passa sobre o assunto que você está falando, ok? Agora o público, né? É importante que você conheça o público, porque dependendo do público que você vai apresentar, você precisa explicar melhor algum tópico ou não. Você pode passar de maneira rasa sobre aquele assunto só para contextualizar, porque as pessoas que estão assistindo já sabem muito bem aquele assunto. Então aí vai depender, né, muito a sua apresentação, ela vai ser moldada para um público-alvo, né? Então depende do público que você está fazendo aquela apresentação, certo? Então a gente vai ver, né, algumas coisas especificamente para defesa de TCC aqui, mas veja que essa é uma dica que vai caber para qualquer apresentação que você for fazer aí no seu trabalho, né, ou porventura em algum encontro, conferência, né, alguma coisa assim, ok? Conheça também a expectativa que o público tem, né? Às vezes você fala, o público sabe muito bem esse assunto, vou passar por cima. Mas às vezes você vai numa apresentação em que o público espera que você foque mais em um tema específico. Então, às vezes você não precisa fazer uma apresentação que é padronizada, né, para aquele público. Às vezes você vai fazer uma apresentação para um público que espera que você fale mais das técnicas que você utiliza, né, da metodologia. Aí, às vezes, o outro público que, apesar de saber também, né, ter o mesmo conhecimento, eles esperam que você fale mais dos resultados, o que aquilo traz de avanço, né, o que aquilo melhora, quais são, né, os resultados. Isso você vai encontrar muito no seu trabalho, né? Então, por exemplo, se você for falar para os técnicos ali, né, alguma pessoa que vai executar um projeto, você vai ter que fazer uma apresentação sobre um assunto, um projeto, em que fale mais das metodologias. Agora, se você vai falar com o seu gerente, né, com o seu gestor, com a gestora, né, quem que que você vai falar? Você não tem que falar da metodologia, né? O que vai, você tem que falar o que aquilo vai trazer de bom para a empresa, né? O que vai trazer de resultado. Então veja que ambos têm conhecimentos muito similares, né? Mas tem de termos técnicos, vamos dizer assim, mas o foco é outro. Então a expectativa, você não vai ficar falando do seu gestor lá, ou gestora, né, se
aquela metodologia tem que ser aplicada em tal técnica, não sei o que, né? Então, às vezes, né, como que tem que ser implementado. Então, isso às vezes foge um pouco. Você pode falar aquilo de maneira superficial, claro, né? Mas o que importa mesmo, você tem que saltar os olhos para que ele queira implementar aquilo, são os resultados, né? Também se atentar aos seus limites, né? Limites de tempo, mínimo e máximo. É interessante que você fique sempre num intervalo aí, né? Então, por exemplo, a gente vai ter, né, a nossa apresentação aqui, que tem que ter uma duração de 10 a 15 minutos, né? Então, essa duração ela tem que ser respeitada. Se você fica abaixo disso, quer dizer que você não explicou o suficiente, né? Você não apresentou uma quantidade de informações que o público, né, esperava. Se você passa disso, ela se torna cansativa e às vezes muito descritiva, que não era necessário. Então, o tempo ele vai também dizer mais ou menos como a sua apresentação deve ser, certo? Por conta, né, da quantidade de informação que você vai passar ali. Então, a partir dessas informações, é possível você começar a planejar a apresentação. Então, veja que a apresentação ela começa muito antes de você realmente digitar ela, né? Você fazer realmente ela. Você tem que pensar tudo isso, né? E isso tem que estar na sua cabeça ou planejado no papel, né? Você colocar alguns tópicos, às vezes, o que você precisa colocar ali, né? Mas é interessante que tudo isso esteja muito bem claro para vocês, ok? Daí, após ter essas informações, você vai estruturar a sua apresentação em torno das principais ideias. Então, no nosso caso aqui do TCC, né, e da apresentação do projeto, tem que ser em torno dos objetivos e dos resultados, né? No caso daqui, vão ser os resultados esperados, certo? E no caso do TCC da defesa, dos seus resultados finais lá, certo? Então veja que todos os outros elementos, né, a contextualização, a metodologia, algumas conclusões, né, elas vão ser alguns assuntos, né, conceitos que vão dar suporte para essas principais ideias, né, para essas principais informações. Ok? Elas vão te colocar dentro ali da apresentação, né? Vai colocar o ouvinte dentro da apresentação de maneira que ele entenda o que você está falando, mas o objetivo e os resultados são, né, as principais informações, ok? Então, para esses outros conceitos, você não vai se aprofundar muito, né? Não vai dar detalhes muito grandes sobre o projeto, né? Sobre a metodologia. Você vai focar no que é essencial. Então, você não vai ficar falando da continha que você fez, como que você simplificou tal equação, né? Esses detalhes eles não são importantes para o nosso entendimento quando você está falando do projeto. Você vai falar de maneira geral, eu utilizei tal metodologia, tal método para realizar o modelo, sei lá, ou implementar tal informação, né? E aí você vai simplesmente colocar onde você chegou com aquele desenvolvimento, certo? Então, são informações para você entender, né, de forma geral como que você vai fazer, né, ou como você fez no caso da defesa, né, para a gente não chegar também de maneira chegar nos resultados, né, de maneira muito vaga, né? Então, assim, você mostrar o caminho das pedras, mas não ficar detalhando exatamente o que você fez, porque senão fica muito minucioso demais, né? Você acaba passando informação demais e perdendo tempo nisso, sendo que o que é importante realmente são os resultados, né? Então, inicie com conceitos mais gerais, né, e finalize com o que é mais específico. Então, aproveitando aquilo que a gente fala do texto também, né? A gente começa numa contextualização rápida e aí você vai para o mais específico, né? Então, você começa falando de alguma coisa mais geral, mais
contextualizada, né, para criar a contextualização, e aí chega no mais específico que é o seu projeto. Então, utilize esses artifícios, né, ao longo da apresentação. Às vezes, vai falar da metodologia, fala de uma coisa mais geral e aí você afunila para o que você quer, né? Isso acontece várias vezes dentro de uma apresentação, né? Não é só na hora que você começa a explicar, né? Você fala de uma maneira mais generalista e aí depois foca no que você realmente fez, ok? É muito interessante ter essa abordagem, porque o geral é mais fácil de entender do que aquilo que você realmente fez. Então você mostra uma visão geral e aí você foca no que realmente te interessa, ok? Então, você vai fazer uma apresentação que tenha a mesma estrutura do texto. É interessante, né, que tenha essa lógica, porque na banca e aqui na apresentação que vocês vão fazer, né, eu já vou ter lido o texto, né, e também na banca os professores da banca já vão ter lido o texto. Então é interessante que a sua apresentação tenha a mesma estrutura do texto, para que fique bem claro, né, a sequência dos acontecimentos, né, de como você pensou. Eu falo que esse texto, a monografia, tem que ser uma história, né, uma história bem contada. Então, a apresentação ela também tem esse perfil de uma história bem contada, né? Você começa a falar de modo mais geral, você vai afunilando, fala dos seus objetivos, aí você fala da metodologia de modo geral, né? Das técnicas, dos conceitos, e aí você foca no que você realmente fez. Aí você mostra os resultados, quais foram os testes que você fez, e aí você afunila nos resultados que você realizou e discute eles, né? Apresenta discussões claras. E aí nas conclusões você também faz um arrematamento, né? Então veja que a gente segue uma estrutura muito similar do texto. É uma história que você conta, né? É interessante que você tenha isso em mente quando estiver escrevendo e pensando na apresentação, ok? Tudo tem que estar bem encaixado, né? A história ela tem que ser, né, tudo bem contada, porque não pode ter pontas soltas ali, porque senão fica uma coisa muito estranha, né? Então, pensando na apresentação e na relação ali, né, na estrutura com o texto, a gente vai ter uma introdução que vai apresentar uma clara descrição do problema e da motivação do seu trabalho com a justificativa, que é exatamente o que você tem que fazer no seu texto, né? Então pensa, lá na sua apresentação, você vai ter que falar de modo geral da sua área, né, da área do trabalho, né, e aí justificar qual que a sua pergunta ali, né? Ninguém fez tal coisa, né? Ou poucas pessoas fizeram tal coisa. Então vou tentar fazer isso, né? E aí o seu objetivo vai estar atrelado a essa justificativa, né? A esse gap aí, né? A essa falta de informação, né? Que vai ser a sua pergunta. Os métodos daí, você não vai ficar detalhando, né? Então você vai definir apenas os principais conceitos para que se torne uma apresentação leve. Você não está dando uma aula, né? Você vai fazer uma apresentação curta, então você não tem que ficar explicando qual o método que você utilizou. Eu utilizei o algoritmo tal, aí esse algoritmo realiza tal coisa, você tem que implementar assim, 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 assado, né? Ele faz isso, faz aquilo. Então, às vezes, o algoritmo, né, o método que você realizou, ele não é tão importante para onde você vai chegar nos resultados, né? Você não precisa ficar explicando ele, o conceito dele, né? O que importa é que você utilizou ele e você realizou tal projeto. Aí sim é interessante, né? Então, claro que você tem que citar e explicar ele de forma rápida, né? Mas focar nos principais conceitos, ok? Aqui na metodologia você vai ter que estabelecer a terminologia adotada para o seu trabalho, porque muitas vezes a gente vai chamar uma tarefa desejada com um nome específico, ou você realizou dois métodos, né? Está comparando dois métodos, e aí como que você está chamando o método? Está chamando de método A, método B? Está chamando, você deu um nome, né? Método fulano, método ciclano, né? Sei lá. Então você tem que
já explicar o que é cada uma das coisas que você fez, né? Para que na hora que você for apresentar os seus resultados, você vai utilizar essa terminologia e isso vai ficar claro, né, para quem está assistindo a sua apresentação. Descrever as etapas do seu trabalho sucintamente, né? Então você pode fazer através de figuras, diagramas, né? Se você tiver, né, essa sequência de fatos, às vezes é interessante fazer um diagrama, né? E às vezes não, uma figura já vai mostrar o método ali que você realizou, né? Um diagrama de blocos, às vezes. Você pode fazer da maneira que achar melhor, né? Mas que deixe claro para quem está assistindo essas etapas. Se necessário, apresente aspectos técnicos do seu trabalho, né? Então, aí você que vai ter que sentir, né, como que é. Se eu não falar desse aspecto técnico aqui, dessa especificidade, vai fazer falta na hora que eu for apresentar os resultados? Né? Então, aí é esse sentimento que você tem que ter, né? Então, essa questão que eu estou falando de apresentar os principais conceitos é porque a metodologia, né, como eu falei, ela tem que dar suporte para os resultados. Então, lá quando você chega nos resultados, você vai sentir, olha, nossa, isso aqui eu tinha que ter comentado porque eu preciso disso para explicar os resultados. Aí é lógico que você tem que colocar na metodologia, né, durante o desenvolvimento ali da apresentação. Aí os resultados. Então, você vai ter que apresentar os resultados com os recursos gráficos, né? Então, sempre mostrando, destacando visualmente, né, o que é mais relevante. Então, assim, você vai dificilmente você vai ter muito texto, né? Então é interessante que você coloque uma foto do que você fez, por exemplo, ou figuras, né? Ou gráficos se você está comparando alguns dados. Então sempre você tem que mostrar, né, de maneira sucinta e visual, porque é muito mais fácil, né, de você explicar e muito mais fácil das pessoas olharem a figura, né, olharem um gráfico e já assimilarem a informação que você quer passar, ok? Então, sintetizar esses resultados com exemplos, por exemplo, né, com alguma... Você às vezes não precisa ficar mostrando tudo que você fez, porque às vezes você tem muitos resultados, né? Então você às vezes mostra, olha, nesse caso aqui aconteceu tal coisa, né? Então mostrar os resultados mais importantes, né, com algumas dos gráficos ou algumas das informações que você coletou. Isso se você tiver muitos resultados, né? Então sempre pensar também na melhor forma de apresentação desses resultados. Isso vai constar tanto no texto quanto na apresentação, né? Comparações, como é uma tabela, né? O gráfico, essas informações são as mais importantes e isso tem que estar na sua apresentação. É claro que, da mesma maneira lá no texto, você não pode deixar em aberto as interpretações. Então, você vai ter que discutir isso. Então, na sua fala, né, na sua apresentação, você vai apresentar a interpretação dos resultados. Né? Não é simplesmente falar essa é a tabela dos resultados, esse é o gráfico. Né? Então, por que você colocou esse gráfico lá? Né? Qual é a informação que você quer passar com esse gráfico, com essa tabela? E aí você vai discutir. Você pode, né, aí na sua fala demonstrar toda essa discussão, né? O que tem que constar lá no texto também da sua monografia, ok? Daí as conclusões finais, né? Você vai fazer uma retrospectiva breve dos principais resultados, sempre conectando com os objetivos, né? Então lembrando que os resultados e as conclusões elas são conectadas com os objetivos e os objetivos eles geram resultados, né? Então isso tem que ser uma coisa palpável. Então ali você já vai fazer essa conexão, enfatizar as suas contribuições. Você vai falar também das dificuldades, né? Você vai falar de trabalhos futuros aqui, né? Tudo que a gente falou lá no capítulo de conclusões, você vai colocar nas suas conclusões aqui da sua apresentação. Tá? E aí você vai colocar um slide indicando que a sua apresentação acabou. Você pode colocar com agradecimentos, né, com
um obrigado por assistirem. Vocês podem colocar, se algum agradecimento específico, falar para, sei lá, se você quer agradecer sua família, amigos, né, até o orientador. Eu já vi gente agradecendo o psicólogo, né, que é às vezes muito importante também, né, para alguns momentos aí. Então, você pode agradecer da maneira que você quiser, né? Não é muito interessante, por exemplo, você falar que você está aberto a perguntas, né? Porque já se espera, pelo protocolo, né, da defesa, é que vai ter a arguição, né? Então fica meio estranho você falar assim, eu estou aberto a perguntas, né? Porque, na verdade, vai ter as perguntas. Então, é meio estranho só você falar que você espera perguntas, né? Que você está aberto às perguntas, mas também não é nenhum fim do mundo se você falar isso, ok? Você vai utilizar os slides para auxiliar a sua apresentação. Então veja que agora eu vou falar de algumas recomendações para a apresentação em específico, né? Não da estrutura ali da sua apresentação. Você vai utilizar ele de forma que você vai ter alguns tópicos, você vai ter algumas frases, as figuras são muito importantes, né? Então você vai ter um slide em que você vai guiar a sua fala, mas você não vai ficar lendo o slide, ok? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, os textos, né, tem que estar bem simples ali, para que quando você estiver falando, o ouvinte, né, a pessoa que está assistindo a sua apresentação, ela vai acompanhar a sua fala, né, que é o mais importante. Então, a apresentação em si, né, o slide, ela não pode consumir a atenção do ouvinte, ok? Ela precisa estar ali para complementar, né, auxiliar você e também o ouvinte a entender a apresentação. Os slides, então, eles são produzidos para o público, veja que eu estou falando, né, não para você. Então, você não vai ficar olhando para o slide, né? Dificilmente você fica... Claro que você vai olhar para os slides, mas é interessante que você tenha, né, essa desenvoltura, né, que vai ser a sua apresentação, né? Não você vai ficar lendo o que está no slide. É claro que, então, precisa ter uma fonte legível para as pessoas que estão assistindo. Então, você tem que pensar, né, se precisa aumentar um pouco a fonte, porque vai ter uma apresentação para um espaço muito grande. Às vezes, não, são poucas pessoas, vão ficar próximas, você pode deixar a fonte um pouco menor, né? Isso vai depender da apresentação, do público que você está fazendo, ok? Como eu falei, pouco texto nos slides, né? E é interessante que eles estejam numerados, né? Então aqui embaixo tem a numeração, né? Por quê? Porque na banca o professor pode falar assim, no slide 9 você comentou sobre tal coisa, então aí você vai lá e volta para o slide 9. É muito mais simples para a pessoa que vai te arguir, né, fazer essa indicação. Porque às vezes anotamos, né, a gente está assistindo a sua apresentação, anotamos, e aí é difícil você lembrar exatamente o que tinha no slide para te indicar onde você tem que voltar, ok? Então, às vezes, pela numeração é mais rápido, né? A gente anota o número, falou tal coisa, vou perguntar isso, certo? Então, é isso que acontece geralmente na banca. É interessante, olha, ter essa referência da quantidade de slides. Então, a gente pensa geralmente numa apresentação em que um slide vai consumir de 1 a 2 minutos. Então, se você vai fazer uma apresentação de 10 minutos, é interessante que você tenha aí 7, 8 slides, né, que já vão ser suficientes para a sua apresentação, ok? Depende de quanto você fala, depende do conteúdo da apresentação, né? Depende se você vai explicar muita coisa num slide só. Às vezes é uma figura que você vai explicar vários aspectos da figura, então aí ele demora um pouco mais, né? Mas é claro que isso é só uma referência para que você tenha um pouco de noção aí. Então, como eu falei, né, utilizar os recursos gráficos que são pertinentes, né? Então, figuras, tabelas, animações, cores para dar destaque. Então, às vezes é interessante você usar
essas animações, essas cores, para mostrar algumas informações, dar destaque, né? Mas também tem que tomar cuidado para não se tornar uma coisa grotesca, né? Uma coisa que vai desviar a atenção da pessoa que está assistindo, em vez de passar a informação. Então, às vezes, deixar um pouco mais simples a apresentação, né, você dar uma limpada nela, é melhor do que você ficar tentando deixar ela cheia de coisa, porque uma apresentação mais simplista, às vezes, ela é mais eficiente do que aquela apresentação cheia de coisa, né? Cheia de gracinha, às vezes você quer fazer uma piada, não sei o quê, né? Mas aí, na verdade, você não passa informação porque você está desviando a atenção do ouvinte, ok? Sempre revisar muito a apresentação, né? O texto, porque assim, vai acontecer, né, de ter alguma, às vezes um typo, né, algum texto errado, isso vai acontecer, não tem como. É, é muito comum, né, porque você, mesmo revisando, às vezes você troca alguma informação, aí às vezes você deixa passar, né, um errinho ali, alguma coisa. Isso é normal, né? Mas às vezes é muito feio você ter uma apresentação que tem muitos erros de português, né? Então, é claro que uma coisa ou outra pode passar, não é aquela fim do mundo, mas quando tem muitos erros, pode se tornar uma coisa desagradável na apresentação, ok? Recomendações para fala. Você vai tentar, né, falar devagar e alto, porque vai deixar com que a pessoa que está assistindo a sua apresentação entenda melhor o que você está falando, ok? Isso pode ser, né, em qualquer apresentação que você vai fazer, é algo que é bem importante. Isso você acontece, né, é normal, porque você vai estar meio nervoso ali na hora da apresentação, né? Isso é uma coisa bem normal, você ficar meio ansioso antes, mas na hora que começa a apresentação, você dá uma relaxada, porque ela começa a fluir, né? Você começa a falar, você vê que você sabe o que você está falando, por isso que é importante aquela internalização, né? Que eu falei da informação, porque você sabe, nada melhor você para falar sobre o seu trabalho, ok? Então, se você tem essa informação bem consolidada, né, com você, você vai falar de modo que aquilo vai fluir, né? E você falando de modo mais calmo, né, devagar e alto, é o mais importante ali para as pessoas entenderem o que você está falando. Então, porque quando você está nervoso, você está, né, aquela agitação, às vezes você fala muito rápido, não sei o quê, né, e aí fica mais difícil das pessoas entenderem. Então, né, tenta, respira, né, pode dar uma pausa, dar uma respirada, aí começa de novo a falar, né, isso é tranquilo, normal, né, não se desesperem se você deixou um tempo ali, uns 10 segundos, você está respirando, você pede licença, toma uma água, né, isso é super tranquilo, ok? Então, dá uma respirada, né, o importante é que a informação ali flua bem e que você esteja calmo, né, e calma e fale bem devagar e alto, tá? Como eu disse, olha lá, não leia o texto, né? Eu vou falar isso várias vezes. É lógico que você vai ler às vezes alguns slides, né? Mas é importante que não seja um slide só de texto, né? Que você não vai ficar lendo o slide o tempo todo. Não fique lendo as suas anotações, né? Lógico que você pode levar alguns tópicos, mas não ficar lendo, para que senão a sua apresentação fica muito mecânica, né? Muito chata. Você fica, o texto deve ser, tarará, né? Então, às vezes é uma coisa muito mecânica, né? Então, a apresentação ela tem que ter uma certa fluidez, né? Então, manter essa fluidez é importante, né? Porque você vai ter uma conexão também com o ouvinte, né? O ouvinte ele vai prestar atenção em você. Essa fluidez também é feita através da ligação entre os slides, tá? Então, como eu falei, a história ela é muito bem contada. Então, essa história muito bem contada, ela vai ser quando você fala, olha, da introdução, você conecta com os objetivos, conecta com a metodologia. Então, tentar, né, não parar
naquele momento, então, agora eu vou falar sobre tal coisa, né? É lógico que quando você está apresentando alguma coisa que realmente tem essa quebra, é normal, né? Então, por exemplo, uma hora eu estou falando do slide, outra hora eu estou falando da fala. É normal que eu vou fazer essa quebra. Eu já terminei de falar do slide, agora eu vou falar né, como você deve falar. Mas na apresentação ali do TCC, você está falando uma coisa só, né? Uma apresentação bem extensa, em que ela tem que estar bem conectada. Você está falando, né, de um assunto que você vai, né, desembaraçando ele, vamos dizer assim. Daí lá sim é interessante que você tenha essas conexões entre as apresentações, né, os slides. Mas também não é um bicho de sete cabeças se você ali fala, então agora eu vou falar da metodologia tal, né? Não é uma coisa que a sua apresentação está horrível por causa disso, né? Não tem nada a ver. Mas é só uma dica aí para que tenha uma. Se você faz muitas dessas quebras, né, você fica uma apresentação que às vezes fica um pouco estranha, tá? Então tentar, né, fazer de uma maneira que tudo esteja conectado. E o importante, né, não, como eu falei também, né, não ficar virando e olhando para o slide o tempo todo. Faça contato visual, né? Olha para o professor, explica para um, depois explica para o outro alguma outra coisa, né? Faça esse contato, porque é importante, né, para que isso instigue as pessoas a assistirem a sua apresentação. Não exagere em. Isso daqui é uma coisa bem. Até meio engraçado, né? Porque. Não fique muito parado, mas também não se movimente demais, né? Então, isso daqui é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo. Porque com, né, as vezes que você está apresentando. Então, você vai apresentar agora para o TCC, né? Possivelmente, mas aí depois numa outra apresentação você vai ver, nossa, eu fiquei andando demais para um lado para o outro, meio ruim isso, ou fiquei muito paradão lá, né? Então, isso é uma coisa que você vai desenvolvendo e vai desenvolvendo o seu jeito também. Então, é importante que você coloque o seu jeito, né? Para que se torne uma coisa natural. Não fique aquela coisa muito estagnada, mas também não fique muito agitada, né? Que faça perder a apresentação. Ou você às vezes fica na frente do slide, né? Às vezes está andando para um lado para o outro, aí você esquece, fica com a mão ali, aí para e fica com, né? Você está ali na frente do slide. Então, tomar cuidado com isso, né? Então, às vezes é interessante você ficar meio de lado do slide, você ficar, né, apontando, né, ficar mais para cá, anda um pouco mais para lá, volta, né? É interessante fazer dessa maneira. É lógico que no online você vai usar o mouse para fazer isso, né? Então, mostrar o que estou falando, né? Apontar alguma coisa. Então, é interessante também fazer alguma coisa nesse sentido na apresentação. Não seja muito formal, isso, claro, já falei lá no texto, né? E aqui na apresentação da mesma maneira, você não vai ficar falando com um vocabulário muito distinto, né? Muito literário, né? Então você fugir desse vocabulário que às vezes as pessoas não entendem, podem não entender, né? Então é interessante que, claro, você vai ser formal na sua postura, na sua apresentação, na vestimenta, né? Mas não ficar naquela coisa, né, muito absurda, ok? Que não faz muito sentido, ok? É interessante você trocar o tom de voz, né? Então isso também, como eu falei, é uma coisa que você vai colocar a sua personalidade. Então é interessante às vezes você fazer uma exclamação, trazer um exemplo, né? Então tentar fazer uma troca, como se você estivesse conversando, né? Falando sozinho, claro, né? Porque é uma apresentação, mas você vai fazer essas alterações do tom de voz, né? E isso vai acontecer naturalmente. É muito difícil você pegar e ficar pensando, agora eu vou falar dessa maneira, agora eu vou falar assim, vou aumentar o tom de voz, vou, né? Então você é difícil você fazer isso. Você tem que falar como se você estivesse falando com alguém, né? Então aí você vai fazer um questionamento, você vai trazer uma exclamação, né? Você vai, olha, prestem atenção nisso, né? Então, às vezes é uma coisa que você tem que trazer a sua personalidade, né? Então é importante que
isso também apareça naturalmente. Isso não é treinável no sentido que você queira fazer daquele jeito. É lógico que tem algumas instruções, né? Como eu falei, olha, tente fazer essa alteração, mas é justamente para você não ficar muito fechado no seu quadrado. Traga a sua desenvoltura, né? Traga a sua personalidade para a apresentação, que isso vai tornar uma coisa muito mais agradável de se assistir. Esteja preparado para as perguntas. Então, como eu falei, lá na arguição, né, lá na banca, vocês vão fazer uma apresentação, então, né, de 10 a 15 minutos, e aí vocês vão ser arguidos, né? Vocês vão ter ali algumas perguntas da banca. Então, eles vão te perguntar coisas sobre o seu projeto, do texto, né, que você falou no texto, às vezes corrigir coisas do texto, vai ser perguntar alguma coisa da apresentação, né, o que você falou na apresentação, às vezes diferente está no texto, que você precisa melhorar no texto, né, e aí às vezes é interessante você deixar alguns slides ali depois do fim da sua apresentação, como ocultos, né? Porque, ou até mesmo na própria apresentação, deixa em aberto, não precisa deixar oculto, mas assim, né, deixa depois do slide de que você agradece, né, faz o agradecimento e o fechamento da apresentação, porque ali você pode já vislumbrar algumas perguntas que podem ser feitas pela banca e você já tem alguns slides preparados para responder a essas perguntas. Né? Porque pode acontecer da sua apresentação, nesse tempo de 10 a 15 minutos, não ficar muito claro algum assunto. Né? Ou você já está pensando, olha, isso aqui eu não vou conseguir apresentar direito, essa informação aqui ela vai ser passada por cima muito rápido, né? Ou nem vou falar sobre ela, né? Mas isso é importante para o trabalho, né? De alguma maneira. E aí, se alguém da banca me perguntar, eu tenho esse slide aqui já, né? Depois, como se fosse um anexo ali, né? Da sua apresentação. Então, é interessante que você também tenha esse preparo aí, tá? Então agora, olha, eu vou falar da dica mais importante de todas que vocês precisam ter. Né? Então, se você não entendeu nada até agora, né? Se você não prestou atenção, não assimilou nada que eu estou falando, isso aqui você precisa se lembrar, tá? Então, eu vou falar das dicas aí que são as mais importantes para uma apresentação. A primeira você precisa praticar, né? Pratique a sua apresentação. Assim você vai considerar, né, conseguir identificar as falhas na sua apresentação. Então, às vezes, algum erro de texto, às vezes, algum tópico que você colocou fora do lugar, às vezes, uma imagem que não está adequada. Então, alguma coisa você vai identificar, né? Então, você vai ter que treinar sozinho aí, praticar a sua apresentação e aí você vai identificar essas falhas, beleza? A segunda dica pratique, né? Você vai praticar de novo a sua apresentação e aí vai permitir que você encontre o tempo correto da sua apresentação. Então, o que vai acontecer? Pode ser que você colocou muita informação, daí a hora que você treinou, você atingiu lá 20 minutos na sua apresentação, muito grande a sua apresentação, é importante que ela seja encurtada, então você vai ter que tirar a informação, ou não, ficou muito rápido, né? Deu 9 minutos, então é importante que você, né, explique melhor algum assunto, então isso você só vai identificar se você praticar, beleza? E a terceira pratique, né? Pratique, 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 né? Você vai ter mais segurança sobre o assunto, você vai ter uma internalização daquele vocabulário, né, sobre aquele aspecto técnico, às vezes, que você não fala muito sobre o dia a dia. Você escreveu, mas às vezes você não fala sobre aquilo. Então é importante que você treine, né, para que isso seja bem claro para você, ok? Às vezes você vai treinar sozinho, mas também é interessante às vezes você treinar com um amigo, né? Grave a sua apresentação e assista depois também é uma boa maneira de você praticar, né? Mas às vezes é interessante você apresentar para um amigo, né? Para sua família, para sua irmã, né? E aí você
vai ter alguns feedbacks, porque também às vezes você apresentando sozinho, você pode parar a qualquer momento a apresentação. Ah, não, errei isso aqui, vou parar. Não, na apresentação para alguém, você tem que fazer numa tacada só, que é o que vai acontecer na banca, que é o que vai acontecer aqui na nossa apresentação, né? Aqui na disciplina. Então, é importante que vocês tenham esse treinamento, né? Essa prática aí da apresentação, beleza? Dessa aula, então, era isso, tá, gente? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, né? Nessa disciplina, que eu acho que é um aprendizado que vai ser levado aí não só para o TCC, né, mas também para a vida de vocês, ok? Que é pensar, né, de forma crítica, é sempre colocar alguns questionamentos, é você escrever de modo estruturado, né, adequado, que é pensando numa apresentação também adequada aqui, né? Então a gente passou aí por muitos aspectos que são bem importantes, né? Não só para o TCC, mas para você aprender a se comunicar, né? Aprender a redigir um bom texto, ok? Então, até mais, pessoal, até as nossas avaliações aí. Abração, até.